Oi, oi, oi. Começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Eu sou o Braulio Zorzella, médico obstetra. Oi, Sabrina. E hoje é terça-feira. Hoje é live de perguntas e respostas. Então, para quem for fazer perguntas, tem dois caminhos aí para fazer as perguntas. Um deles é pedindo para entrar ao vivo comigo na live, que é só entrar nessa solicitação que aparece aí nos comentários. E a outra forma é mandar pergunta nas caixinhas de perguntas e respostas e eu vou alternadamente respondendo uma caixinha e uma pergunta ao vivo para quem quiser entrar comigo, ok? Bom, por enquanto ninguém pediu para entrar ainda, esperando as pessoas chegarem. E aí eu vou aproveitar então para dar um recadinho aí para vocês, que é o seguinte. Bom, só contar rapidamente como é que eu entrei nessa história, né? Por que eu faço essa live de perguntas e respostas? Tudo começou quando eu comecei a receber muitas perguntas no inbox do Instagram, do Facebook, depois quando eu criei o canal do YouTube. E aí muita gente me perguntando, ou até mesmo muita gente pelo WhatsApp me perguntando sempre coisas, sempre querendo tirar dúvidas, tanto sobre escolha de local do parto, escolha sobre equipe do parto, se eu indico alguém em algum lugar, ou principalmente intervenções maternas ou com o bebê durante o parto. Então, sempre perguntas desse tipo, né, ou de temas gerais ou mesmo específico da pessoa. Olha, meu caso é assim, assado, eu tô com uma dúvida aqui, queria saber o que está acontecendo, queria outra opinião e por aí vai. E com o tempo eu comecei a não dar conta mais de responder todo mundo, né? E isso me angustiava bastante, me deixava bem assim, ai meu Deus, não consigo responder todo mundo, meu direct fica cheio, ah, meu o feed fica cheio e eu não respondo todo mundo. Aí por isso que eu criei essa live de perguntas e respostas, que é para facilitar esse contato e para as pessoas perguntarem diretamente para mim. E aí quando eu respondo para uma pessoa, isso vale para muitas, né? Então, ou seja, eu não fico respondendo uma a uma mais, mas sim eu respondo uma pessoa aqui, a dúvida dessa uma pessoa vale para várias, né? Só que aí, além disso, isso não estava sendo suficiente para mim. Por quê? Porque aparece uma pessoa, me faz uma pergunta e depois essa pessoa some. Eu não sei mais quem é essa pessoa, né? De vez em quando alguém volta para me contar, olha, eu vim te contar aqui que aquilo que você me ajudou na dúvida, me ajudou no parto e aí aconteceu assim, assado, né? Só que aí, ainda assim, não estava legal, porque eu não estava acompanhando essas pessoas, eu não estava sabendo realmente o que estava acontecendo e eu estava sentindo que eu estava ajudando pouco. E eu queria ajudar mais. Eu queria ajudar a mesma pessoa que me pergunta um item lá que ela achou importante, que eu ajudasse essa pessoa a solucionar todos os itens de dúvidas dela. Por exemplo, a escolha do local do parto, a escolha da equipe de parto na cidade que mora, outras intervenções possíveis, né, que geram dúvidas tanto na mãe quanto no bebê. Ou seja, a minha vontade era de ajudar a pessoa a fazer o plano de parto inteiro, a mesma pessoa, aquela pessoa X, fazer o seu plano de parto inteiro e eu acompanhar esse plano de parto do começo ao fim e aí, consequentemente, essa pessoa ir para o parto e depois me contar qual foi o resultado disso, né? E para com que isso também me tirasse uma outra angústia, que era o seguinte, tinha muita gente que falava assim, Braulio, você fala um monte de coisa legal, tal, gostaria muito que você fosse um médico que atendesse aqui na minha cidade, né? Isso é impossível, né? Eu consigo atender em uma cidade só, não consigo me multiplicar. Apesar disso, eu tenho um curso para médicos obstetras, que é o Projeto Obstare, que daí faz com que isso multiplique conhecimentos, né? Mas ainda assim eu queria eu mesmo, Braulio, ajudar mais pessoas, não só aquelas que eu já ajudo no planejamento do parto comigo, no meu consultório e tudo mais. Então, eu comecei a pensar numa ferramenta ou uma maneira de que eu pudesse ajudar uma a uma, do começo ao fim do planejamento do parto, e inclusive medisse esses resultados depois, né? Porque, por exemplo, nos acompanhamentos que eu faço de parto, hoje em dia eu tenho uma média aí nos últimos 5 anos de 90% de partos normais, né? Felizmente, esse ano aqui estou com 96% de parto normal, mas a média dos últimos 5 anos é 90% de parto normal. E aí eu queria tentar replicar isso para todo mundo, né?
para as pessoas que inclusive não acompanham comigo, porém fazem o planejamento de parto comigo, para que eu conseguisse que essa pessoa também tivesse um acesso muito bom à sua escolha em relação à primeira, a tentativa de um parto normal, e se não for possível, uma cesárea só com indicação. E aí foi assim então que eu criei o programa Planejando o Parto, online. Por quê? Qual que era a ideia? A ideia é reunir informações num lugar só, onde uma pessoa que queira planejar de cabo a rabo o seu parto, de A a Z o seu parto, do zero, possa entrar nesse lugar e planejar o seu parto inteiro, escolhendo local, equipe, intervenções maternas, intervenções com o bebê, e que ainda assim eu pudesse tirar dúvidas dessa pessoa até ela fechar o seu plano de parto, para depois até medir esses resultados e saber, neste grupo de pessoas que eu acompanho online, qual o índice que está tendo de parto normal, qual o índice que está tendo de intervenções, se a gente está conseguindo evitar episiotomia, está conseguindo evitar manobra de Christeler, evitar muitas coisas, né? Até porque eu acredito muito nesse empoderamento de quem é o protagonista do parto, que é a mulher, que é dizer, eu quero isso, não quero aquilo, gostaria daquilo baseado em segurança, não gostaria daquele outro baseado em segurança e por aí vai. E aí foi assim que surgiu o site planejandoparto.com.br. Tá? Eu já estou falando assim para vocês saberem o endereço do site. Daí nesse site eu vou mostrar aqui para vocês como é que está organizado, tá? Que é o seguinte. Então você vai lá no seu navegador, coloca planejandoparto.com.br, tá? Aí no site tem um vídeo aqui explicativo. Esse vídeo inclusive eu já estou editando e vou colocar um novo logo mais. Mas eu estou explicando aqui como funciona para fazer o planejamento do parto online, tá? Com esse tema aqui, você quer ter seu bebê com segurança, ou seja, as escolhas são todas baseadas em segurança, né? Da escolha do local, escolha da equipe, intervenções maternas, intervenções com o bebê. Daí para isso, o que eu fiz? Eu gravei 10 horas de vídeos com todos os temas que eu acredito seriam importantes para o planejamento do parto já organizados em relação a todas essas escolhas que eu falei. Daí se você entrar aqui e acesse o conteúdo programático, você vai ver quais são esses temas e eles estão bem organizados. Se você assistir essas 10 horas de vídeo, pode assistir todas as horas ou de forma alternada ou escolher algum sub-item lá que tem 5 minutos, 8 minutos, 7 minutos, 18 minutos e aí olhar para um ponto específico do planejamento. Aí, você assistindo essas horas todas de vídeo, praticamente você já consegue planejar o parto sem precisar me perguntar nada. E essa foi uma grande questão que eu quis fazer para conseguir ajudar todo mundo e eu também conseguir dar conta disso, né? Ou seja, eu gravando um vídeo com um tema facilita muito as coisas, né? E nesse programa aqui, que é num site, eu consigo organizar da minha forma, do meu jeito, né? Porque aqui no Instagram tem vários vídeos publicados, mas todos em ordens aleatórias, no canal do YouTube, mesma coisa. E aqui não, aqui tem um conteúdo organizado de A a Z mesmo em relação a tudo que eu acho que a pessoa precisa saber. Aí vamos supor que sobrem dúvidas. Você fala, ó, puxa, eu vou pegar aqui nessa elaboração de plano de parto, vou pegar lá aqui você recebe um PDF com um roteirão de A a Z de tudo que você tem que planejar, e aí te sobram dúvidas, você fala, putz, tá faltando, não tô conseguindo fechar algum ponto específico aqui. Aí tem um grupo no Facebook que eu respondo dúvidas todos os dias, tá? Se tiver alguém aqui me ouvindo que participa do programa e quiser falar algo sobre, se acha que é legal ou não e tá dando certo, eu gostaria desse feedback também. Eu tenho tido vários feedbacks positivos, mas se tiver alguém me ouvindo agora, me fala aí que eu quero saber. Então tem um grupo no Facebook, que daí eu respondo diariamente as dúvidas que restaram dos vídeos. E aí a gente faz rodas quinzenais pelo Zoom para eu tirar mais dúvidas ainda. Ou seja, tem os vídeos, tem o grupo do Facebook diariamente, mais as rodas. Com isso, eu acredito que a pessoa consegue sim sair com o planejamento do parto da forma que desejaria, com as escolhas que deseja, com a realidade que tem no seu local, na sua cidade, na equipe que você procurou, tá? Depois tem outras coisas extras aqui, que são aulas extras com convidadas. Semana passada teve uma aula muito legal da Fadinha sobre Chantala, que é massagem dos bebês, e tem várias outras aulas extras também que ficam gravadas lá na comunidade, no grupo, tá? Daí mesmo quem entra depois consegue assistir aulas que ficaram para trás. E tem esses dois e-books para quem gosta de ler, um e-book que é Segurança no Parto, que eu mesmo que escrevi, e o outro que é A Arte de Respirar, da Liris Uó,
que ensina sobre respiração durante o parto, né? Ou seja, eu acredito que esse programa está bem completo, bem legal, e eu consigo agora não ter mais essa angústia de não conseguir responder todo mundo. E aí você consegue entrar lá e fazer isso. Neste Planejando o Parto, eu tenho uma equipe já que agora estamos em 8 pessoas fazendo isso. Então tem bastante gente trabalhando, por isso mesmo tem um custo, tá? Mas você vai ver que é um custo bem acessível e bem tranquilo. Essa não é a grande questão. A questão é mesmo você entender a necessidade desse planejamento. Se você quiser ver vídeos de mulheres que fizeram o planejamento e o quanto foi importante, você entra aqui, tem vídeos que você consegue ver a pessoa falando sobre o que aconteceu, como foi que para ela planejar o parto foi importante nessa caminhada da pessoa, tá? E aí, beleza. Aí você vai andando pela página aqui e você vai vendo quais são os valores, né, do curso e tudo mais. Eu nem quero entrar muito em questão de valores da parte financeira, porque esse nem é o ponto. O ponto meu não é vender o curso, tá? O programa, mas sim ter o máximo possível de pessoas que eu consiga ajudar no parto para medir esses resultados depois, para conseguir ter uma turma que eu chegue aqui para vocês. Eu tô com 224 agora pessoas participando do PPP, contando as que não nasceram, não tiveram bebê ainda e contando as que já tiveram bebê. E eu quero tabular esses dados todos para chegar aqui e falar, olha, de cada 100 pessoas que fazem o planejamento online comigo, ou seja, que não tem o parto comigo, tem X% de parto normal, X% de não ter episiotomia, Cristeller, por aí vai, tem X% de cesáreas, dessas cesáreas teve várias sim que foram necessárias, outras não, para a gente entender isso tudo e para eu também conseguir mostrar para vocês aqui o quanto que é possível sim planejar um parto com as suas escolhas e com as pessoas que você escolheu, sem precisar ter eu como médico lá ou alguém específico, mas sim a partir do seu planejamento, das suas vontades, né? Esse que é o grande ponto. Então, como eu falei, tem os valores lá, mas eu não quero entrar na parte financeira, porque não é importante. A parte financeira é para eu conseguir manter a equipe de 8 pessoas, né, contando comigo. Estamos trabalhando nessa, né? Mas é isso aí, gente. Então, quem quiser entrar, entra lá, planejandoparto.com.br, que você vai achar esse caminho. Eu vou ficar extremamente feliz de poder te ajudar no seu planejamento. Vamos lá. Então, vamos agora para perguntas e respostas, começando olhando para a caixinha. Já tem várias aqui. Ó, eu já vi que a Dri Souza falou, fiz 2 perguntas. Vamos lá. Dri, parto normal pode acontecer antes da mãe atingir 10 centímetros de dilatação? Não entendi o porquê da pergunta, Dri, mas a questão não são centímetros de dilatação, né? A questão o parto normal acontece com o bebê passando pelo colo da mãe, né? Se a cabeça do bebê tem 10 centímetros, o colo vai dilatar 10, mas vamos supor que tenha um parto que o bebê tem uma cabeça, um bebê pequenininho, de 1,4 kg, por exemplo, que prematuro, que a cabeça do bebê mede 8 centímetros, aí o colo vai dilatar 8 para o bebê nascer, né? Então a dilatação ela depende do tamanho da cabeça do bebê, mas a gente não mede por esse fator, né, para saber se a pessoa vai ter parto normal ou não, e sim pela descida na pelve, né? Mas eu, de novo, eu não entendi muito bem o porquê dessa pergunta. Se você quiser me explicar melhor, eu posso voltar a responder. Aí tem mais uma pergunta aqui da Dri, que é qual a média de tempo que leva um trabalho de parto na primeira gestação? Não dá para falar de média, Dri. Porque tem pessoas que terão o bebê em 3 horas, outras terão em 6, outras terão em 18, outras terão em 30. Então, não adianta eu falar uma média. Ah, média de 12. Tá, mas se você tiver em 3, não valeu nada. Se você tiver em 30 horas, não valeu nada essa média. Então, não acho que vale muito a pena pensar em média. Eu acho que vale a pena pensar nas duas pontas, tá? Que é no mínimo aí vamos colocar umas 3 horas para primeiro filho, tá? E num máximo aí de 30 horas. Acho que pensa aí, de 3 a 30 horas, eu acho que vale a pena pensar mais nas pontas e não na média, tá bom? Bom, deixa eu ver quem pediu para entrar ao vivo comigo aqui. Calma aí que minha caneta aqui. Ó, eu já vou avisar algumas pessoas que eu vou chamar, porque daí já fica fácil para a pessoa se programar
de estar perto do Wi-Fi e com fone de ouvido, senão realmente não funciona a coisa, tá? Gabriela Prado, eu vou te chamar. Depois tem outra Gabriela, que é a Gabi Irajá. E depois tem a Nanda Costa, que eu vou chamar também. Então, se vocês puderem ficar perto do Wi-Fi, esse é o fundamental, tá? Perto do Wi-Fi, senão não funciona. Ou num 4G bom. E aí o fone de ouvido é para não ficar dando eco. Então vamos lá, Gabriela Prado, eu vou te chamar. Ah, famosa. Oi, Oi, Gabriela. doutor. Tudo bem? Tudo. E Não aí, sei se qual a você tua lembra de dúvida? mim. Eu lembro, não, eu Eu lembro que fiz. você já me perguntou alguma coisa, mas Não, eu sim, não lembro mas não, exatamente a a gente pergunta. fez um. Ah, a gente fez um, fiz um curso de doula das meninas lá de Campinas. Eu tenho até uma foto com você. Ah, Sou legal. sua fã. Você Da fez o curso menina. qual? Mulheres Empoderadas? Ele Isso, eu vi revelando uma doula? palestra. Isso, fiz uma Legal. palestra, eu vi uma palestra sua lá. E acompanho o seu trabalho, sou sua fã número um, assim. E agora eu tô no. A gente conversou sobre a minha filha, meu primeiro parto, que foi mecônio, e aí eles puxaram de fórceps. Você chegou pra mim e falou uma frase que me curou, assim, do parto, que foi que a equipe fez o que eles conseguiram fazer na época, né? O que eles podiam e o que eles sabiam fazer. Uhum. E foi muito. Pra mim foi muito importante essa sua frase. Que bom, que bom. É, não, então, eu te mandei uma pergunta, já respondeu, é isso mesmo, mas assim, eu tô com 40 semanas mais 4 dias, mais ou menos. No Uhum. sábado a gente foi foi no hospital, porque a minha médica me deu alta de pré-natal, já que ela não ia fazer meu parto, que eu vou pro plantão. E aí eles fizeram uma ultra, ele tá com 55, ele tá muito grande, minha barriga tá muito grande, eu tô tendo muito desconforto. Uhum. Emocionalmente eu tô heavy metal, porque eu não durmo, eu não consigo achar posição, eu sinto muita dor, eu engordei muito nessa segunda gestação, tô inchada, enfim. Ele Aí tá eles muito grande falaram quanto? Ele tá muito grande 50, quanto? ele tá com 55 centímetros, 4,1 kg, e aí eles já queriam fazer uma indução, queriam que eu Hum, ficasse lá no sábado. hum, Assim, eu pensei na indução porque eu tô realmente no meu limite emocional. E eu acho que isso que está atrapalhando, de repente, o trabalho de parto acontecer, porque eu não tô bem, eu tô sofrendo. E aí eu hum. conversei com a minha doula, que a gente ia começar o trabalho de parto em casa, depois a gente ia para o hospital, enfim. E a gente, como tem uma virada de lua, eu coloquei um prazo para mim de tipo, se ele não vier entre quarta para quinta, na quinta eu vou levantar e vou para essa indução. Mas eu Hum. queria, tipo, uma opinião sua, assim, você acha que eu tô, você acha que ele vai é muito grande? Porque ela falou alguma coisa de perder a via de parto. E ele tá encaixado, só que ele tá muito alto, tipo. Aí ela falou que ele não tá alto, que ele é grande. E assim, eu não consigo nem respirar direito, sabe? Eu não sei, eu tô muito, muito, muito pesada. Tá, posso te perguntar umas coisas? Você Pode, sabe claro. quanto que está a sua altura uterina? Você sabe dizer? Aquela que No mede com dia fita tava métrica? 39. Naquele dia tava 39. Não foi no Tá. sábado. Esse ultrassom que você fez, que o bebê pesou 4,100, nesse dia você estava com quantas semanas? Pela ultrassom, 40 semanas mais 2, né? Tipo, mais 2 dias. Por conta do Uhum. tamanho do fêmur que ele mediu lá. Mas eu estaria dentro das 39 semanas. Não, calma, calma. Isso que você falou de medir o fêmur não é idade gestacional, isso é biometria, tá? É um bebê que Ah, mede o tamanho de um bebê de 40 semanas. Mas qual que era a idade gestacional? Contando da sua menstruação então, até esse dia, você estava de quanto não, tempo? eu perdi um bebê ano passado, no dia 27/11, e engravidei novamente em 15 dias, então eu não tive ciclo menstrual. Então a gente está contando a partir da 8ª semana da gestação. Que Minha foi o primeiro DPP seria ultrassom. hoje. Isso, não, Tá. foi a 8ª, a segunda ultrassom que deu a DPP. A primeira não deu DPP. Deu Uhum. batimento, eu estava com 6 semanas, mas a DPP ela veio na 8ª semana.
E Tá. antes eu ia fazer um parto domiciliar. Tanto a parteira quanto a minha médica começaram a contar as semanas da DPP a partir da ultrassom da 8ª semana. Uhum, entendi. Que daí Entendeu? daria DPP hoje, exatamente hoje. Hoje é Então hoje DPP. então hoje você tá de 40, não de 40 mais 4, como você É, falou no começo. é porque é por causa que no sábado eles falaram isso pra mim, do tamanho, então que a gente Calma, conta. calma, calma, calma. Vamos por partes. Em primeiro lugar, vamos fazer um exercício juntos aqui. A sua ansiedade, ela tá grande, né? E ela tá grande que ela passa para as pessoas, inclusive, né? Tá passando aqui para mim. Eu tô começando a ficar ansioso, né? E imagino que pessoas que estão ouvindo a gente também. Então, vamos fazer um exercício primeiro aqui de respirar. Se você puder sentar aí no lugar que você está inquieta. Não, eu vou dar o fone pro meu marido aqui ouvir também, Tá, legal. porque. Tá, eu tô aqui, vou respirar. Respira, solta, calma. Deixa a coisa baixar, tá? Então vamos por partes. Você me falou várias coisas aqui importantes, tá? E vamos primeiro eliminar as que não importam do que você me falou, tá? Você falou que o bebê tem 55 centímetros. Isso não importa, porque se o bebê tiver 1 metro de tamanho, não tem problema, porque a altura do bebê, o bebê sai de assim, não sai de atravessado, né? Então, Tá. não importa se o bebê tem 40, 50, 60 centímetros, a altura não tem nada a ver, a gente não usa altura para nada, tá? Aí, segunda questão, que é o peso estimado de 4,100, né, com uma biometria estimada de 40 semanas e 2 dias. Biometria é tamanho do bebê, tá? Ou seja, eles medem a cabeça do bebê, o abdômen e o fêmur, multiplica pela densidade média dos bebês, isso dá um peso, isso dá uma biometria, tá? Então, o peso e biometria, eles andam juntos. Então, se deu 4,100, daria essa biometria de qualquer forma e vice-versa, né? Eles andam juntos, né? A biometria não importa para nada também, a gente não usa. A gente só usa para casos, por exemplo, quando a pessoa tem diabetes gestacional, que você não me falou nada, então imagino que não é seu Não, não caso, tenho. para saber se o bebê está passando do ponto, está ficando pesado demais, e isso inviabilizaria a via de parto. Porque, por exemplo, imagina um bebê que ele fosse programado para pesar 3.800, vamos supor, e aí a mãe tem diabetes gestacional, ele fica com 4.800, aí passa do ponto, né, e aí perde a via de parto. Então, no caso de diabetes gestacional, essa questão é válida, né, mas quem não tem diabetes gestacional, a biometria ela não vale muito. Sim, O que vale daí é o peso absoluto do bebê, que é 4,1 kg, mas nessa fase que você fez, pelo programa de computador, tem até 600 gramas de margem de erro, você deve ter visto lá. Então, uhum. 4,100 pode ser menos 600, pode ser 3.500, né? Mas aí Sim, eu te ele falo falou isso. na prática eu já vi bebês ter até 1 quilo a menos do que o estimado no ultrassom, tá? A Amora, a minha Então, filha primeira nasceu, 1 quilo a menos. a questão é assim, o ultrassom, ele não é um bom medidor de peso. O melhor medidor de peso é a balança, tem que pegar o bebê e colocar na balança, aí mede o peso real. Mas então, para que a gente faz essa medida? A gente faz meio que para separar faixas de pesos de bebês, pensando o seguinte, aqueles muito pequenininhos, eles pode estar faltando comida para eles, então será que a placenta está boa, não está boa? E aqueles muito grandões, será que a mãe está passando açúcar demais para esse bebê? Ou seja, será que tem diabetes gestacional? Ou seja, quando o bebê cai nessa faixa intermediária de peso, seja 2,6 kg, que seria mais ou menos o mínimo ali, até 4,5 kg, são todos bebês normais. Não importa se vai nascer com 2,500, 3.800, 4.200, está tudo dentro do normal, entendeu? Então, o que tem na literatura hoje de indicação, de indução, com 40 semanas, é para quem tem diabetes gestacional, que é essa ideia aí que ela te falou, para não perder a via de parto. Quando não tem diabetes gestacional, não muda a indicação de indução, ela continua sendo o máximo possível perto de 42 semanas, tá? Esse máximo possível, ele vai depender de cada serviço. Tem serviço que o máximo possível é 41. Tem serviço que o máximo possível é 41 mais 3. Tem serviço que o máximo possível é 41 mais 5. E esse máximo possível é em função do quê? Da logística desse serviço. Por exemplo, se no serviço que você vai ter o bebê tem a possibilidade de fazer avaliação de assim, de não, pode ser que eles segurem até 42, mas tem lugar que não tem essa possibilidade. Eles têm que diminuir esse teto de indução, tá?
Pensando numa indução com 41 semanas, que seria daqui uma semana, né? Se hoje você está com 40, seria daqui uma semana, na outra terça-feira. Não está errado. Agora, antes de 41 semanas está errado. Não tem literatura que respalde isso, né? Aí o que tem que ver não é resolver através da indução, é tentar achar onde que está seu ponto de ansiedade para baixar a sua ansiedade. Porque o problema está sendo a ansiedade, pelo que eu estou percebendo, né? É normal nessa fase um monte de pessoa enfiar um monte de coisa na cabeça, ficar falando que o bebê vai passar da hora, que o bebê não vai nascer, que vai acontecer alguma coisa. As pessoas falam isso para gestantes, né? Até mesmo você deve ver que A ninguém minha fala com pediatra mamãe. hoje falou. Minha pediatra falou, Gabi, tá na hora de nascer, ele tá muito grande. Aí eu, não, lá no sábado eu cheguei pra menina e falei, não, meu amor, fique tranquila que aqui tem quadril. Pois é. Então, a questão é assim, dificilmente alguém chega para uma gestante e fala assim, nossa, como sua barriga está média. Todo mundo fala, sua barriga está grande ou está pequena? Ou está muito alta ou está muito baixa. Ninguém fala que está normal. As pessoas têm mania de falar que as coisas estão alteradas, tá? Então, é meio capciosa essa questão de as pessoas ficarem falando, e aí vai de quanto você vai absorver isso que as pessoas estão falando ou não, tá? A questão é assim, vamos falar tecnicamente, em termos de protocolos de segurança, para quem tem gestação normal, que não teve nenhum problema, que está tudo certo, a indução tem que ser feita entre 41 e 42. Antes de 41 não tem respaldo, ou seja, aumenta o risco. Né? Aumenta o risco de não dar certo essa indução, expõe o bebê a uma indução que não foi por maturidade do bebê, mas sim por provocar o corpo da mãe para entrar em trabalho de parto. Você entendeu? Porque toda indução a gente não está amadurecendo o bebê, a gente está provocando o corpo da mãe para entrar em trabalho de parto. A indução é boa? Ela é excelente comparada a uma cesárea. Só que ela é péssima comparada a um parto natural, se tiver a oportunidade de ter parto natural. Como você falou que no primeiro seu você teve parto normal, não é isso? Foi, ela nasceu de fórceps, mas foi normal, né? Sim, Porque parto tinha um normal. mecônio. E foi muito rápido, assim, ela nasceu nas 39 semanas e a minha dilatação foi 10 centímetros em 5 horas. Mas eu Super tinha muito rápido. mecônio. Não, Super mas rápido. não tem a ver com mecônio isso tem a ver com o parto. Foi parto normal. Você usou a palavra fórceps, mas foi, o fórceps tem nas duas, tem no normal e na cesárea. O fórceps não Sim, caracteriza sim. o tipo de parto, né? Inclusive tem muito mais fórceps em cesárea do que em parto normal. Então você É teve o que parto toda vez que normal. eles perguntam pra mim qual foi o parto, eu falo normal. Aí elas falam, tipo, na verdade, assim, eu falo que nasceu de fórceps, aí elas escrevem fórceps, elas não colocam parto normal, elas escrevem fórceps. Sim, e Entendeu? eu sei que eles fazem isso. Como se determinasse um tipo de parto, entendeu? Por isso que eu Isso. falei. Assim como, e quando é cesárea com fórceps, eles não escrevem cesárea com fórceps, eles escrevem só cesárea. É. Né? Mas beleza, você tem a possibilidade de ter o seu empoderamento com as suas informações, com o seu conhecimento, para não deixar essas coisas ficar entrando na cabeça. É Sim, difícil, sim, ela né? chegou pra mim, tanto que no sábado ela chegou pra mim e falou assim, bom, já estou vendo que você é muito esclarecida, né, então vem aqui de 2 em 2 dias e tal, e até conversei com a Amanda, que é a minha doula, eu falei, você acha, porque como eu meio que decidi fazer essa indução até quinta, porque eu tô exausta, eu não consigo dormir, ela falou assim, então nem Posso vai não. no hospital. Ó, eu vou fazer um advogado do diabo. Você acha que Tá, você pode vai fazer. dormir mais estando grávida ou mais tendo que amamentar um bebê? Ai, Braulio, acho que eu amamentando eu durmo mais, hein? Não, aí tudo bem. Você que tá me respondendo. Não, é porque Porque eu não tô, assim, assim, eu não tô conseguindo achar a posição. Ele tá, tipo, eu sinto ele enorme aqui, muito grande, e a minha pitica que foi de fórceps. É muito grande e eu não consigo achar a posição para dormir. Eu fico dormindo, tendo que dormir sentada. E aí eu não durmo. Então, assim, eu tô mentalmente extremamente estressada. E eu então, eu sei acho que que essa assim, minha ó, ansiedade se, está atrapalhando, né? se o seu problema é dormir, você tem que arrumar um jeito de dormir. Agora, fazer nascer um bebê não é um jeito de dormir, concorda? Não tem nexo uma coisa com a outra. Concordo. Então, procura coisas para você dormir. Então, conversa com a sua doula, veja coisas que você possa ficar mais tranquilo para você dormir melhor. Porque não tem nexo. Eu tô com o bebê e eu quero dormir. Daí vai nascer o bebê, você não vai dormir também. Então, não é, a lógica não é essa, entendeu? O motivo para nascer um bebê tem Entendi. que ter outro. O principal motivo que a natureza inventou foi o amadurecimento do pulmão do bebê. Esse é o Eu falei motivo. isso
Eu falei, inclusive, isso com a minha doula, do tipo, se eu fizesse a indução antes das 41 semanas, eu estaria indo contra ao que eu acredito, porque para mim não tem nada que diga que o bebê está pronto para nascer, a não ser o trabalho de parto, Isso. né? E que não está acontecendo, tipo, não tem. E quando eu, aliás, no sábado eles fizeram um toque e eu estava com 1 centímetro de dilatação. Hum. E foi um toque muito dolorido, muito mesmo. Tipo, não, acho que a menina não alcançava. E eu até falei pra ela, olha, vamos parar de tentar? Aí uma outra pessoa que fez o toque, que conseguiu, uma outra enfermeira. E aí ela falou isso, eu fiquei com isso na cabeça, e aí a Amanda falou, olha, eu não acho que você tenha que se sentir culpada se você quer fazer a indução, já que você está tão cansada. Porque também não adianta você carregar essa culpa, né? Já que você está bem com essa decisão, então ok, vamos, né? Vai. E aí, como tem uma virada de lua amanhã, eu super acredito nisso, eu meio que dei esse prazo, mas eu também queria, sabe, uma segunda opinião, que não Sim, fosse de sim. alguém. Ó, eu acho que assim, ó, eu tô vendo vários comentários aqui de pessoas que estão dando dicas para você, ó. Fala pro marido fazer massagem, Sim, outra ontem a aqui, ó, gente fez. A dan, gente está faz fazendo. alguma, sei lá, dança, alguma atividade. Na verdade, o que tem, ó, a Sabrina falou assim, faça o hot tree, banheira quente, sexo quente, comida e bebidas quentes. Ou seja, tem outros caminhos que não fazer nascer o bebê vão solucionar o que você está precisando, né? Eu entendo isso que você está falando, muitas gestantes falam isso, final da gestação é difícil pra caramba, mas assim, tem que tirar fatores que estão deixando você ansiosa sem necessidade, do tipo, não vai nascer, não vai perder a via de parto, tem que induzir, essas coisas tem que limpar tudo isso, entendeu? Vai e deixa assim, não, tá chegando a hora, beleza, expectativa boa para isso, você pegar na balança e colocar realmente o que importa na balança e tirar as coisas que não importam, para ver se diminui sua ansiedade. Eu acho que uma pessoa muito boa para ajudar isso é a doula mesmo, mas a minha opinião técnica é esperar no mínimo 41 semanas para induzir, não teria por que pensar antes disso, tá? O fato de você ter um Mas aí você acha que eu devo ir, então, pelo menos ir lá no PS, então, já que eu fui sábado, tô com 40 hoje, ir lá para poder fazer um cardiotoco, meio que monitorar. porque isso aí é Porque eles indicação, não vão de me antes ainda obrigar, eles não, não vão me obrigar a ficar lá, entendeu? Eles não vão conseguir me obrigar a ficar lá, porque eu já bati o martelo, já saí lá do sábado fugida, tá? Ó, pra enfim. você ter uma ideia, teve um caso semana passada de pessoas que conversaram comigo que o peso estimado do bebê estava dando 4.200, né? E aí tinha um parto normal anterior também, eu falei, espera, tal. Aí, isso foi uma consultoria que eu fiz em outro lugar, não aqui nas lives. E aí o que aconteceu? A pessoa foi pro plantão e o médico falou, não, vai ser cesárea, acabou, ele não quer nem saber, e fez cesárea, e o bebê nasceu com 3.600 e ficou todo mundo com cara de tacho depois, entendeu? Então, a questão é não ir pelo peso para decidir essas coisas, e sim pelo saber que está tudo bem. Se fizer cardiotoque e estiver tudo bem, ok. Fez ultrassom, tá tudo bem? Doppler tá normal, placenta tá boa, líquido tá bom? Ok. É isso que Tava importa. tudo bem. O líquido tava super, tinha bastante líquido, o líquido tava límpido. Ele falou assim: ah, ele tá bem aí dentro, por isso que ele tá aí, porque tá tudo bem. Eu falei, tanto que eu perguntei para as médicas: tá tudo bem com ele? Tá tudo bem. Eu falei, então não tem por que eu ficar aqui e querendo induzir e tal. Mas eu acho que é isso mesmo, doutor. É uma ansiedade, uma dificuldade minha emocional mesmo, de estar lidando com um corpo completamente diferente da minha primeira gestação. Ó, Completamente diferente. então vamos fazer Entendeu? A assim, minha ó, todo sogra mundo, entrou aqui e já falou pra mim. todo mundo que tá aqui na live agora, tá todo mundo falando aí que a ansiedade passou para elas também, tá? Então vamos respirar de novo, eu e você. De novo, calma aí. Respirar. Respiração é uma das melhores coisas que tem. Respirar, deixa a coisa fluir naturalmente, espera a natureza agir, sem passar o carro na frente dos bois, tá bom? Tá Depois você bom, doutor. volta para me contar, por favor. Nossa, eu fiquei muito feliz que eu fui a primeira a ser chamada, eu nem acreditei. Muito feliz mesmo. Obrigada pela atenção, pelo esclarecimento. Eu Obrigado. vou trabalhar essa ansiedade e segurar mais uma semana, então. Beleza. Então é isso aí. Foi muito Boa bom. sorte. Obrigada, viu? Obrigado a Valeu, você. obrigada. Eu que Tchau. fecho. Obrigado. Tchau. Tchau.
Todas essas dicas são ótimas, gente. Faz meditação, hipnobirthing. Mas tem uma questão, né? A Bela tá falando meditação. Para quem tem o perfil, né? Essa semana passada, a Milena falava para mim, eu falei, Milena, faz meditação. Ela falou, Brau, se eu fizer meditação, daí que eu vou ficar ansiosa, porque não é meu perfil. Eu falei, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de correr. Eu falei, então vai correr. Ué, inclusive o correr ajuda no trabalho de parto, ajuda a acelerar o parto. Então, para cada pessoa tem um caminho aí para se acalmar, para liberar as endorfinas, serotoninas, que são substâncias que nos deixam mais confortáveis, né? Respirar, né? Como eu falei, vocês repararam, na hora que você respira, solta, já não vem uma calma nessa hora? É isso. Bom, vamos lá. Caixinha de perguntas e respostas. Vou pegar aleatória, que agora tem muita pergunta. Rê Guimarães. Gravidez gemelar. 29 semanas. Ontem fui na minha médica humanizada e ela me avaliou e disse que o colo está curto, mas que é normal. Indicou 2 injeções de cortisona após 32 semanas para amadurecer o pulmão. Tá, como a pergunta é longa e não está dando para ler até o final, eu vou imaginar aqui o que você está dizendo. Um colo curto com 29 semanas, ele teria que medir menos de 2,5 cm, né? De comprimento, não é dilatação, tá? Dilatação é de assim, comprimento é de assim. Então, menos de 2,5, se tem isso acontecendo mesmo, tá certo, tá indicado a injeção de corticoide, caso os bebês antecipem, isso acelera um pouco a maturidade pulmonar deles, né? Se o colo tiver mais que 2,5, daí não é uma indicação. Mas se o colo tiver menor que 2,5, sim, está dentro da indicação. Vamos para o ao vivo. É a outra Gabriela agora, que eu falei que eu ia chamar, Gabi Irajá. Aí já fica de olho depois na Ana Costa, que eu vou te chamar depois da Gabi Irajá. Oi, Gabi. Olá, Tudo bem? tudo bem? Qual a sua pergunta? Eu já falei contigo eu acho que eu tava de 19 semanas, agora eu tô com 31. E eu fiquei um pouco ansiosa agora também. Acabei esquecendo da pergunta original. É. Mas eu moro numa cidade relativamente pequena e as duas únicas opções são Hospital do SUS, Hospital do Convênio. Uhum. E eu tenho maior e doula já contratada e não vou pagar a equipe. Uhum. Eu queria saber as chances de dar certo indo pro convênio e caso precise de indução ou na verdade ela tava, é uma menina, né? Ela Uhum. tava pélvica. E eu queria saber como é que funcionaria, por exemplo, se eu optar por uma versão cefálica, que a minha médica faz, mas não seria a minha médica, eu não pagaria a disponibilidade dela, né? Daí como é que Uhum. funcionaria caso de indução, caso de versão cefálica? Tá. Qual cidade você mora? Eu moro em Chapecó, Santa Catarina. Chapecó. Tá. Então você falou que tem 2 opções aí, né? Uma é SUS e Uhum, outra é convênio. Você está na primeira gestação agora? isso. Tá. Então, assim, para você saber quais as suas chances de parto normal e cesárea, um caminho é procurar quais os índices de parto normal no SUS, quais os índices de parto normal no convênio. Você já sabe isso ou não? No convênio, o último dado que eu achei foi de 2018. Eu liguei lá, a menina não quis me responder, mas no site da ANS eu acho que eu encontrei. 2018 foi 90% de cesárea no plano. Tá. E no E no SUS? não encontrei. Tá. No SUS é mais ou menos parecido em todos os lugares, assim, varia de 30 a 40% de cesáreas. Uhum, E então 60 a 70% de partos normais, né? Lógico, tem cidade que não tem plantão no SUS, daí pior, daí vai para 98% cesárea, né? Mas quando tem uhum, plantão no SUS, sim. Então isso aí já responde uma parte da pergunta, né? Se você tem 90% cesárea no convênio, menos no SUS, com certeza no SUS você tem mais chance, tá? uhum. O fato de você ter uma enfermeira e uma doula, isso aumenta bastante a chance. Porque Tá, elas e vão ficar a minha doula, ela trabalha no SUS aqui da cidade, na Secretaria de Saúde da cidade.
Então, Ela é ela, gestora no SUS, então a então ela pode preferência conseguir, dela é que eu vá para o SUS. então ela pode conseguir esses dados, né? Não, Aham. mas tem que ver com ela se a preferência dela é porque ela trabalha no SUS ou porque ela vê que é melhor o SUS para você, né? Na Porque, verdade, ela me disse que é por ela acompanhar mais no SUS, ela faz poucos partos, ela tem equipe domiciliar, e os que não são domiciliares, a maioria ela acompanha no SUS, então ela não tem muita afinidade com o hospital do convênio, né? entendi. Vamos supor que você estivesse me perguntando assim, Braulio, eu quero comer comida japonesa amanhã. Tem um restaurante que serve 60% de Italiana. comida japonesa e outro que serve 10% de comida japonesa. Onde que vai ser melhor a comida japonesa? Onde vai ter mais comida japonesa? Óbvio, a resposta, né? Então, essa é uma questão. O fato de um convênio ser convênio não quer dizer nada que ele seria melhor que o SUS, tá? Sim. A existência do convênio é porque o SUS não dá conta de tudo, né? Mas no Aham. SUS tem muitas coisas muito melhor do que vários convênios, né? Então, às vezes o que perde no SUS é a parte de hotelaria, né? Isso aí às vezes Sim. perde o convênio bastante, a maioria das vezes, né? Aí, mas tem que ver, eu prefiro ir num hotel 2 estrelas e ser muito bem tratado do que num 4 estrelas ser maltratado, entendeu? Então, a parte de hotelaria, ela tem que ser secundária, na verdade, né? E Sim. olhar para as condições mesmo de segurança, para aquilo que vai fazer você lembrar depois disso pro resto da sua vida, né? Você não vai lembrar se a parede era bonita ou feia, mas você vai lembrar se você foi bem atendido ou não. Tá. E a questão da versão? Ó, a versão cefálica, com 31 semanas, é super cedo para pensar nisso ainda, tá? Por Tá, quê? tá. Em geral, nessa fase da gestação, ainda tem 10% de bebês que são pélvicos, e na hora do parto, apenas 4% são pélvicos, né? Ou seja, a maioria vira sozinho. Então, a Uhum. princípio, pensar nisso. Se chegar em 34 semanas, aí já cai para 6% de bebês que são pélvicos, né? Tá. Então, já dá para começar a pensar, ó, tem uma chance maior de precisar versão cefálica externa. Aí, normalmente, entre 34 e 37, a gente indica alguns métodos que podem ajudar o bebê a virar, que não são Aham. a insuficiência cefálica, e entre 37, 38, 39, dependendo de cada caso, Sim. daí a Aí a pessoa versão. pega o caminho, né? E com certeza é um caminho para livrar a pessoa de uma cesárea, né? Para deixar o bebê numa Sim. posição melhor do parto normal. Então, ele é bastante seguro, e a questão é, qual que é o risco maior da versão cefálica externa? É sair com uma cesárea no dia da versão cefálica. Esse é o maior risco da versão. É Tá. importante saber disso, né? Mas ainda assim o índice é baixo, né? Pelo trabalho que a gente segue, o trabalho que eu sigo de versão tem 13 mil casos de versão cefálica externa, tá? O índice de cesárea é 1%, né? Então, Nossa. ou seja, tem chance, mas é baixa a chance de sair com Aham. uma, entendeu? Menos chance do que o plantão do meu do hospital. Para quem já tem 100% de cesárea, se for pélvico do bebê, melhora Aham. bastante. Então, você está com 1% de chance durante a versão Sim. cefálica, foi bem, né? Mas, assim, tem essa questão. Se a versão for feita com 37 semanas, por exemplo, e você precisar de uma cesárea, esse bebê poderia nascer com 39, com 40, 41, na verdade, antecipou esse bebê. Então, é isso que Aham. eu dessa questão, né? Entendeu? Tá. É que aqui não tem ninguém que atenda parto pélvico. Ah, Nenhuma não, equipe. não tem problema. Parte pélvica impingesta, a gente vai para um risco maior mesmo, né? Não Aham. é que é menos arriscado e toda vez que a gente vai para um parto pélvico primigesta, a gente sabe que tem um risco a mais, mas esse risco é controlável, né? E ele é um risco tanto acima de ir para uma cesárea com bebê pélvico, quanto no caso, por exemplo, da turma que faz cesárea marcada, comparado aí com o parto normal. Eles também estão em um risco maior e estão bancando esse risco, né? Aham. Então eu acho que tem que investir mesmo em pessoas que queiram atender parto pélvico de primigênito. Não é o caso. O caso é investir, eu sempre falo para os médicos que eu dou curso, inclusive, né? Inclusive, tem uma médica de Chapecó aí, minha amiga, que fez o curso comigo, eu falo para ela e para outros, eu falo, a gente tem que investir muito em aprender a fazer versão cefálica externa e fazer da melhor forma possível para não sobrar nenhum bebê pélvico, Aham. na minha opinião, entendeu? Tá. Muito obrigada. Opa. De nada. Boa sorte. Depois você me conta. Obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigado. Caixinha de perguntas e respostas, Rosana.
Eu acho que é Rosana, está muito claro, eu não estou enxergando. Sobre a aplicação da vitamina K no bebê, suas implicações em caso negativo da aplicação. Esse eu vou entrar nesse assunto, que não é assunto obstétrico, ele é de pediatra, né, mas faz parte da transdisciplinaridade, que é a gente falar de todos os assuntos e eu me intrometer no assunto que seria do pediatra. A vitamina K, ela é uma vitamina anti-hemorrágica. Por quê? 1 a cada 4.000 bebês, mais ou menos, tem hemorragia, tem a síndrome hemorrágica do recém-nascido, que são sangramentos que podem ocorrer ou no cérebro ou no tubo digestivo, tá? 1 a cada 4.000, isso é o natural, faz parte da natureza. Tá? A vitamina K, quando ela é aplicada via oral, diminui para 1 para 40.000, mais ou menos. Estou arredondando, tá? E quando se aplica a vitamina K intramuscular, diminui para 1 para 400.000. Então, a implicação eu te respondi através de número, né? Se você vai para o via oral, você já diminui o risco, se vai para o intramuscular, diminui mais ainda. Então, é questão de conversar com o profissional, tanto com o obstetra como com o pediatra, sobre como foi seu parto, se precisa, se não precisa, se vai seguir o protocolo igual para todo mundo, ou não, ou vai fazer via oral, ou não vai fazer. Pensa que, assim, a cada 4.000 mulheres, se 3.999 não fizerem, não vai mudar nada para aquele bebê, né? Mas aquele um bebê que é feito, ele realmente se privilegia de não ter a síndrome hemorrágica do recém-nascido, né? Então é isso. Ou seja, se você não fizer, tem muito mais chance de dar certo, né? Porque a gente pensa pela cabeça da maioria. A exceção é dar errado. Mas a indicação é fazer para diminuir esse risco, tá? Bom, vou chamar agora a Nanda Costa. Tá aqui, já consegui adicionar. Oi, Nanda. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, mãezonas. Boa noite, doutor. Prazer estar aqui. Obrigado. Bom, a minha pergunta Uhum. eu estou um pouco no começo, eu estou no começo da minha gestação. Eu descobri em março que eu estava entrando em menopausa precoce e pensei em congelar meus óvulos Você tem durante o quanto? tratamento. 31, tem Tem um. histórico na família. Aham. E eu fiz o procedimento, congelei, a ideia era congelar meus óvulos, e eu Uhum. descobri que o meu caso estava bem limítrofe. E por conta disso, resolvemos implantamos Tá. 2 embriões, depois de 2 ciclos de FIV, e os dois pegaram e eu estou gestante gemelar. Opa, que legal. Tá, quer dizer, que legal Você, não. Eu falo você, legal, tem que me falar se é legal. vocês estão me escutando bem? Sim, estou escutando. É que eu estou indo buscar um carregador que estava acabando minha bateria. É, e me fala para você, eu falei que legal, né, da minha percepção, mas e da sua, tá legal? É isso aí mesmo? Foi legal a Ah, notícia? sim! Foi legal você ter falado que, para você tá legal. Para mim não foi legal até um mês atrás, Ah, porque eu estou estudando para ser médica, eu estou tentando entrar numa faculdade pública uhum, e eu tive que colocar uma pausa nos meus planos para poder aceitar a maternidade, né? Então, para mim foi um processo. E aí, mas agora eu estou feliz e eu tô, assim, trabalhando a questão da insegurança. uhum, E a semana passada eu realmente fiquei insegura porque eu tenho acesso a vários médicos muito bons, não sou uma pessoa ignorante, e eu procurei muito bem antes de escolher o meu médico de reprodução humana. uhum, E aí, ele tá me acompanhando, ele vai me acompanhar. Eu tô de 11 semanas essa semana, ele vai me acompanhar até semana que vem, até eu desmamar dos remédios. uhum, E eu fiquei um pouco chocada porque eu assisti aquele vídeo seu do ácido fólico uhum, e ele me passou a dose dos 5 miligramas e me uhum, faz crer que talvez ele não estivesse tão atualizado assim. uhum. E atualmente eu tô tomando muitos remédios. Eu tô tomando progesterona, tô tomando estradiol, pentoxifilina. E eu troquei para o metilfolato
porque outra médica está me acompanhando e não vai ser ele que vai fazer o meu parto. Vai ser outra uma médica humanizada. Ele é cesarista. Então você vai ser uma médica humanizada, quem vai fazer o parto é você mesmo. A médica vai te ajudar. Olha, não sei, mas assim, se tudo isso que eu tô passando é para ajudar pessoas, com certeza eu acho que eu vou estar um pouquinho na frente, dizendo assim, olha, eu tô com você, paciente. Eu tô aqui para te ajudar, porque o caminho não é fácil. Enfim, aí eu queria saber se esses remédios realmente são tão necessários assim, né, nesse ponto, porque eu tenho ultrassom daqui 2 dias e eu tô passando muito mal com os remédios, eu tô tendo muita gastrite, não estou dormindo bem. Hoje tá sendo um dia bom, que é o primeiro dia em, sei lá, 2 meses que eu consegui dormir 8 horas, mas eu tô sofrendo muito com gastrite e eu queria saber se eu queria chegar e fazer um ultimato nele, olha, eu não aguento mais, eu quero desmamar dos remédios, o meu colo, é colo uterino que chama? Tá 4 centímetros, todos os meus exames estão muito bons, eu sou uma pessoa saudável. E aí eu queria saber se é uma coisa ruim eu chegar e falar, olha, eu não aguento mais, eu quero desmamar dos remédios, eu quero voltar a ser eu mesma, porque eu tô sentindo que eu tô meio louca. Entendi, Nanda. É bem complexa a sua pergunta, porque ela envolve muitas questões, né? A turma está falando que está com eco, só me respondam se a minha voz está com eco ou não, porque eu que vou ficar falando mais agora, espero que não dê problema. Bom, a questão é assim, você falou que teria um diagnóstico de menopausa precoce e foi para FIV, né? Ou seja, não dá para voltar no tempo e falar, deveria ter feito tal coisa, poderia ter feito aquele outro. Isso não como, né? Tem que olhar como está agora e daqui para frente, tá? Quem faz FIV varia muito a necessidade ou não de medicações. Tem algumas que precisam um monte de medicações e tem outras que precisam poucas, né? E isso só quem consegue saber é o médico que fez a FIV, porque ele vai saber quais são as suas características para FIV, para definir se você precisa de X, Y, Z medicação ou tá? Então eu não consigo te falar se precisa ou não precisa, porque isso é individual de cada caso, tá? Sobre o ácido fólico, já faz pelo menos 10 anos que caiu a indicação de 5 miligramas, tinha caído para 2 miligramas, tá? E faz um pouco, talvez uns 2 ou 3 anos, que a indicação caiu para 355 microgramas de metilfolato, nem o ácido fólico. Então, só que assim, eu não consigo falar se o profissional que você me falou está atualizado ou não sei no que ele está se baseando, então seria importante dar para ele, mas por que você me passou 5 miligramas, né? Sei lá, a questão é assim, que vou tentar te falar de uma outra forma para você pegar a coisa. Você viu que agora há pouco eu falei assim acho que foi para a Gabi, que perguntou para mim do local de ela ter o quarto, tá? Eu falei assim, se você for querer comer uma comida japonesa, você vai num lugar que tenha comida japonesa, né? Não adianta faz comida italiana ou 10% só de comida japonesa que não vai ter a melhor comida japonesa. Ou seja, tem pessoas que se especializam em cada coisa, né? Dentro da nossa área, ginecologia e obstetrícia, se abre uma chave assim de especializações, tá? Uma delas é a infertilidade, que é um médico que faz fertilização. Outra delas é a obstetrícia, que é o pré-natal, tudo mais. Por isso você encontrou outra médica, né? Então... inclusive foi ela que me apresentou você. Talvez eu acho que ela até tenha feito o obstário. Você é de qual cidade? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Qual que é o nome dela? Sandra Valéria Nogueira. Com certeza. A Sandra é minha amiga. E aí, ela fez o obstário comigo. O que acontece assim, o especialista na fertilidade é o que fez a FIV. A especialista pré-natal obstetrícia é ela. Ele não tem essa prática, porque não é o dia a dia, entendeu? Então, ela que me passou o metilfolato até. Pra mim, não era nenhuma questão a ser pensado. Entendi. Então, não, eu acho que foi uma boa conduta, mas realmente das outras medicações eu não consigo te falar se teria que tirar ou não. Isso aí realmente é individual em cada caso. Tem mulheres que precisam mais, tem mulheres que precisam menos, entendeu? Existe algum sinal que eu preciso prestar atenção? Por exemplo, nem que eu tenha que fazer mais ultrassons com mais frequência.
Porque a única coisa que me vem na cabeça é que se eu diminuir a progesterona e eu precisar de mais, a primeira indicação na minha cabeça seria a questão do colo, que ficaria mais fino. Eu tô errada? Não, tá errado. Não tem nada a ver. O colo mais fino tem a ver com parto prematuro lá na frente, terceiro trimestre, né? A gente mede antes para prever se vai ter parto prematuro lá na frente, mas não tem a ver agora. Essa reposição de progesterona agora é porque, como foi uma fertilização, quem produz a progesterona até mais ou menos, varia de mulher para mulher, de 12, 16, 20 semanas, vai. Vamos falar a última de todas, com 20 semanas, ainda produz progesterona pelo ovário, né? Só que se você tinha uma reserva ovariana baixa, talvez você não tinha produção de progesterona pelo ovário, por isso que está repondo, para evitar um problema placentário. Não tem a ver com o colo do útero, não tem a ver com parto prematuro, tem a ver com adaptação e função placentária, né? Então, se os batimentos dos bebês estarem normais e conseguir visualizar a placenta no ultrassom e ela aparecer normal, não teria por que eu ter que repor progesterona? Não tem a ver com visualizar a placenta. Peraí que minha cachorrinha entrou aqui. Aliás, ela é muito fofa. Ela invadiu aqui. Ela aprendeu a abrir porta. Todo mundo que te acompanha, ela é muito fofa. Ela aprendeu a abrir porta, pra você ter uma ideia. Ela abriu sozinha. Por E aí, favor. quem quiser seguir ela no Instagram, ela já tem um Instagram. Ela chama-se Beyoncé Maria. Bom nome, né? O que acontece é o seguinte, a observação não é pelo ultrassom disso, é pela história do que você contou, o que levou você a fazer a fertilização, e aí que era a sua função em relação à produção de progesterona, entendeu? Por isso que ele que acaba tendo as melhores decisões para se repõe mais ou menos progesterona, se já para agora, se para com 16, para com 20, entendeu? Entendi. Aí, Talvez tem que atiçar a minha intuição de mãe, né? Não, eu acho que você pode conversar com a Sandra, obstetra também, porque ela vai entender mais seu caso em detalhes, né? Mas o mais importante é saber que tem mulheres que precisam muito pouco e tem outras que precisam de muita medicação na FIV. E aí precisa entender qual é o caso, se sendo um protocolo igualzinho, assim, todas as mulheres tomam isso, no caso do médico que te atende, ou não, se ele individualizou a conduta no seu caso, né? Entendeu? Entendi. E em relação a ser uma gestação gemelar, todo mundo fica falando, nossa, e são dois, e são dois, e são dois. E eu tô assim, nossa, será que realmente é tão diferente assim de uma gestação única? Eu tenho que ter algum cuidado a mais, porque eu tô sentindo que eu não posso nem sair de casa, senão alguma coisa acontecer. Não muda praticamente. O que muda é assim, medidas, né? A barriga cresce mais, aí pode ser que fique mais cansado no final, aumenta um pouco a taxa de prematuridade, não é que vai ser prematuro, tá? Mas aumenta a prematuridade. Então, são questões que podem acontecer, mas eu tenho certeza que a médica que está te atendendo vai saber te falar cuidados que você precisa a mais ou não na gestação. Então, aliás, eu espero que assim, eu espero de coração que todas as pessoas que te assistem tenham acesso a uma pessoa como a Sandra, porque eu lembro quando eu cheguei, né, eu falei, olha, eu não sei se qualquer médico encara um parto gemelar natural. Ela, não, vamos, é o que você quer, isso mesmo? Não foi nenhuma questão. Entendi. E eu gostaria muito que todo mundo tivesse acesso a um médico como ela, porque eu nunca me senti tão segura. Até... Não sei se eu deveria estar me sentindo tão à vontade, não sei, mas eu estou confiando muito nela. Não, fique à vontade. E questão do parto, por exemplo, pensa o seguinte, que os bebês não saem os dois ao mesmo tempo, saem um de cada vez. Então, a gente tem que pensar um parto de cada vez, um em seguida do outro, e por aí vai, né? A gente fala, parto de gêmeos é mais difícil. Eu falo, se saísse as duas cabeças ao mesmo tempo, seria mais difícil, mas não é assim que acontece, né? Verdade. Muito obrigada. Boa noite, meninas. Espero que todo mundo tenha um parto maravilhoso. Obrigado a você. Obrigado por ter participado. Obrigada. Tchau. Gente, a Beyoncé tá endiabrada aqui. O que você quer, menina? Por que você tá me mordendo? Ó, vamos falar tchau pra turma aqui que já vai acabar a live. Vem cá. Isso, morde minha mão. Morde a mão.
Ó, quem falou dos olhos dela, ela tem um olho azul de um lado e um olho verde do outro lado. Isso aqui foi uma das coisas que eu apaixonei quando eu vi ela a primeira vez. A gente adotou ela numa ONG faz 2 semanas. Sigam ela aí no Instagram, é Beyoncé Maria. No Instagram, como não tem C cedilha, tá com 2 S. Então, escreve Biomssa, Beyoncé Maria. Ô, Beyoncé Maria, deixa eu acabar a live aqui, por favor. Gente, obrigado aí pela participação de todas. Ah, inclusive lá no Instagram da Beyoncé tá engraçado lá, eu tô dando risada. Não sou eu que tô fazendo, é a Vivi que tá fazendo, mas tá bem engraçado. E tem bastante farra dela lá. Mas hoje ela teve uma adestradora aqui em casa que veio, eu falo que é uma domadora, não adestradora, que veio domar a fera, né? Gente, obrigado pela participação de todo mundo. Quem participou, depois volta aqui para me contar como foi. Pode voltar tanto pelo direct quanto pelo ao vivo mesmo. Na sexta-feira eu volto com outra live de perguntas e respostas. E amanhã é uma live de relato de parto, que uma pessoa vai vir aqui contar como foi seu parto. Chega, né, Beyoncé? Chega. Vamos falar tchau. Vamos falar tchau aqui pra turma. Tá pesada já. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos falar tchau pra todo mundo. Então, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até amanhã, às 6 horas, com relato de parto. E sexta-feira, perguntas e respostas de novo. Beijo. Tchau, tchau.